Queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, também aqueles companheiros que nos assistem agora pela transmissão ao vivo, pelos canais do YouTube, tanto da Rede Amigo Espírita, como aqui da própria casa, e também aqueles que nos ouvem pelas webs rádios parceiras, bom dia a todos nós. Queridos, eles vivem, é uma afirmativa. Vivemos hoje numa sociedade influenciada profundamente pelo dualismo. Influências essas que muitas vezes são equivocadas. Por exemplo, aprendemos sobre o bem e sobre o mal, sobre o dia e sobre a noite, sobre a verdade e a mentira, e divagamos em alguns momentos como se houvessem, de fato, extremos. Há uma fala do codificador Allan Kardec, que poderíamos traduzi-la lá no livro A Gênese, capítulo 3, no seu item 8, quando Allan Kardec afirma-nos que o mal é simplesmente a ausência do bem. Poderíamos dizer, então, que o mal não existe. O que existe é um bem, ou um mal temporário. Nessa mesma questão do dualismo, quando nós dizemos eles vivem, será que significaria o mesmo dizer eles não morreram? Não, um equívoco. Na verdade, o contrário de vida não é morte. O contrário de vida é vida. A morte é um estágio temporário, um momento em que muitas vezes nós experienciamos ao longo das múltiplas encarnações. Então, a proposta dessa palestra vai ser a gente trabalhar em cima de 3 informações trazidas por Emmanuel na literatura da sua série Fonte Viva. No primeiro momento, o próprio livro que leva o nome da série, livro Fonte Viva, e nos 2 seguintes, no Vinha de Luz. E recolhermos desses 3 textos, que vou colocá-los na tela rapidamente, 4 informações, para que a gente possa conduzir os nossos pensamentos numa informação mais profunda, mais equilibrada, para entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que todos aqueles que antecederam-nos ao retorno no mundo espiritual não estão mortos. Não estão mortos, permanecem vivos. Num segundo momento, talvez o mais importante, a gente começar a perguntar se eles vivem. Será que temos vivido? Será que se é uma garantia, uma certeza, a continuidade da vida do mundo espiritual, será que nós temos vivido? Será que a vida que vivemos hoje será uma vida que produz vida? Então, a nossa proposta nessa manhã é trazer uma reflexão para que cada um de nós possa olhar para o seu próprio coração. Queridos, não viemos aqui numa manhã de domingo a passeio. Claro que não. Viemos aqui trazidos pelo mais profundo sentimento e necessidade de nos aproximarmos de Deus, da divindade. E talvez, queridos, reflexões feitas aqui, conduzidas aqui pelo pensamento de Emmanuel e outros periféricos, nos auxiliem a uma tomada de posicionamento, para que a certeza da imortalidade nos conduza a atitudes, no dia de hoje, que possam validar, possam acrescentar os valores e as virtudes que viemos buscar por meio do corpo material. Então, a nossa prece é que a equipe de instrutores espirituais que dirigem esse trabalho possam falar profundamente aos nossos corações. O texto que eu quero trabalhar, o primeiro texto, então, para nós começarmos a desenvolver essa temática, já como citado aqui, a série Fonte Viva, o livro Fonte Viva de Emmanuel, lição 147, que vocês podem acompanhar a leitura na tela comigo. Refugia-te em paz. Diz assim o benfeitor espiritual. Como acontecia nos tempos de permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, e ainda entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Colocar aqui em amarelo e trazer um asterisco, vamos trabalhar esse em momento oportuno, daqui a pouco, esse item seria o primeiro a ser trabalhado. Mas o texto de Emmanuel tem um complemento quando ele diz, ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Quero também colocar em amarelo, colocar mais um asterisco, seria esse
O quarto daquelas 4 informações seria a conclusão daqui a pouco. O segundo texto, meus irmãos, também do benfeitor espiritual Emmanuel, agora do livro Vinha de Luz, lição de número 20, que tem como título Porta Estreita. Diz assim o texto: em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde, rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço oportuno. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integradas fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Segundo momento, a segunda informação extraída desse livro Vinha de Luz. O terceiro texto, para finalizar os 4 pontos de raciocínio, ainda é do Vinha de Luz, no entanto, agora a lição 94. Tem como título Escritura Individual. Diz assim o texto: cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível de afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. O último ponto a ser trabalhado. O homem atende sozinho a Escritura grafada por ele mesmo, no momento da morte. Queridos, para nós começarmos, então, a fazer esse raciocínio, para poder desenvolvê-lo, é crucial afirmarmos a realidade da morte. Eu não quero ser aqui uma ave agoreira, mas eu quero garantir que você vai morrer. Tomara que demore, Geraldo, mas você vai morrer. Nós morreremos. Carlão vai morrer também. Todos nós morreremos. A morte talvez seja uma das grandes verdades absolutas que nós não podemos fugir delas. No entanto, tentamos fazê-lo. Por uma série de fatos do passado, tememos a morte, tememos esse reencontro com a divindade, o retorno ao mundo espiritual, mas a morte é uma realidade. Assim, bem como também é essa realidade vivenciada, verificada no dia a dia. Meus irmãos, se gastarmos um pouco do nosso tempo e permanecermos na porta de um hospital, qualquer que seja, ou mesmo diante de uma funerária, vamos ver quantos morrem por dia. Segundo os números trazidos pela ONU, cerca de 102 pessoas morrem no mundo por minuto. Tem gente morrendo agora. No mínimo 2, não é? A cada minuto, 102 pessoas. Mostrando para a gente que a morte é uma realidade. Pois bem, meus irmãos, se a morte é uma realidade, também é realidade a continuidade da vida. Essa vida que prossegue, essa vida que é infinita, essa vida que é entendida em múltiplos sentidos. Talvez como vida material, porção de energia vital, momento no mundo físico, erraticidade no sentido sem o corpo no momento contrário, mas também pode ser entendida como vida espiritual, como os nossos comportamentos e ações fora do envoltório físico.
Então, observe que Gabriel Delany, um dos contemporâneos de Allan Kardec, no livro chamado Fenômeno Espírita, logo no prefácio, ele traz o conceito do que é o Espiritismo. E vai dizer-nos assim: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma. Veja, meus irmãos, uma comprovação experimental de que a alma existe e a sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente tem sido chamado de mortos. Então, os que antecederam-nos ao retorno à pátria espiritual não morreram, e impropriamente os chamamos de mortos. Ontem, dia 2 de novembro, no Brasil, se comemorou um feriado para homenagear aqueles que são finados. Meus irmãos, eles não se findaram, não há finados. Todos nós continuaremos numa destinação até alcançarmos a perfeição moral. Esses momentos fora do corpo físico também são importantes, assim como esses no mundo físico são extremamente importantes. Meus irmãos, qual é o que vivemos agora? Será que temos aproveitado essa oportunidade de estar encarnados, de estar aqui com esse corpo fabricado para a gente, apropriado a aquisições morais? Deveríamos encará-lo como sendo um aparelho. A linguagem de André Luiz, na sua literatura, é exatamente essa. Ele chama o corpo de um aparelho, que deveria ser utilizado por cada um de nós como uma ferramenta de avanço moral e de evolução das virtudes espirituais. Pois bem, queridos, avançando, então, essa continuidade da vida nos leva a pensar na responsabilidade diante da vida. Será, meus irmãos, temos sido responsáveis diante da vida? Digo mais, será que temos sido responsáveis diante da oportunidade da vida? Porque muitos gostariam de estar em nosso lugar, vivendo a mesma situação, principalmente aqueles que desperdiçaram a oportunidade e sonham e almejam, em mais um momento, poderem retornar. Quem sabe nós, espíritos repetentes, quem sabe não alcançamos uma dádiva por misericórdia. Será que temos aproveitado? Pois bem, meus irmãos, há uma fala do profeta Amós, tido como um dos profetas menores do Velho Testamento, dirigindo-se ao povo de Israel, aqueles homens ainda rebeldes. Ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Como que dizendo que há uma possibilidade de prepararmos-nos para o encontro com a realidade da morte. Podemos nos preparar para o retorno ao mundo espiritual, e se podemos nos preparar para a morte, na verdade, podemos nos preparar pela vida. A preparação pela morte, para a morte, acontece na vida. Será, meus irmãos, que temos nos preparado para a vida? Não essa vida material também, mas, em especial, a vida verdadeira, a vida do espírito mortal, a vida que nos pertence e que jamais terá fim. Queridos, imaginemos isso. Somos espíritos imortais. Não podemos morrer. Os corpos que viemos utilizando ao longo das múltiplas encarnações, envoltórios frágeis, são apenas ferramentas, aparelhos, que deveríamos repensar no seu uso. Será que nesse momento, com esse corpo que Deus me ofereceu, eu tenho utilizado? Pois bem, para aprofundar nesse projeto de preparação para o retorno ao mundo espiritual, a pergunta básica seria como? Como nós podemos nos preparar? Então, eu vou resgatar daqueles 4 textos, daqueles 3 textos, os 4 asteriscos. Todos me acompanham, meus irmãos, até aqui? Tudo bem, então. Vamos lá. O primeiro asterisco é do Fonte Viva 147, onde a fala do Emmanuel diz assim: como acontecia nos tempos de permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos. Poderíamos aqui trazer 2 linhas de raciocínio. Primeiro, esse vai e vem dos caminhos na encarnação, no mundo físico. Meus irmãos, quantas vezes nós temos feito escolhas equivocadas? Quantas vezes, é bem verdade, em nome da sinceridade, queríamos fazer o melhor e erramos? Fatos naturais de seres imperfeitos, em busca da perfeição moral. Queridos, o erro faz parte da história. Os filósofos afirmam que o erro não existe, ele é apenas uma etapa do acerto. Todos nós cometemos erros, e nesse vai e vem da vida, quantas vezes estamos afastados de Jesus?
No entanto, meus irmãos, também na interpretação de Emmanuel, poderíamos aprofundar esses múltiplos caminhos para uma visão mais etérea, mais espiritual, aonde entenderíamos ser os múltiplos caminhos, o vai e vem dos caminhos, as múltiplas encarnações. Encarnações essas, cuja a melhor e mais importante é a atual. E o momento mais importante, esse do agora. Na questão de número 196 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, compondo um raciocínio, Allan Kardec, vão chamar as múltiplas encarnações de depurações sucessivas. Meus irmãos, será que nós estamos compreendendo que o momento reencarnatório, que esse momento agora, é um momento de depuração de quê? Do corpo físico? Não, claro que não. O corpo físico, meus irmãos, deteriora. O corpo físico envelhece. Se não tivermos doença alguma, morreremos um dia por uma falência múltipla dos órgãos. Envelheceremos. Os órgãos envelhecem. Nós temos um prazo de validade. Num seminário do Haroldo Dutra Dias, de forma muito brincalhona, ele disse que nós, ao encarnarmos no mundo físico, trazemos no bolso a passagem de volta. E, por misericórdia de Deus, não sabemos a data, nem o número do voo. Mas voltaremos, meus irmãos, inevitavelmente voltaremos. Será que eu tenho entendido que esse momento não é de depuração física, mas de depuração do espírito mortal, eliminando sentimentos menos nobres, de rancor, de vingança, de ódios, de inveja, de medos irreais? Será que temos entendido que esse momento que vivemos agora é extremamente precioso? Pois bem, seguindo nesse mesmo raciocínio, o complemento é o asterisco resgatado, diz: entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Meus irmãos, pensemos em encarnação perdida. Há um livro da série do André Luiz, essa série A Vida no Mundo Espiritual, é o livro chamado Missionários da Luz, onde no seu capítulo 12, André Luiz vai citar um diálogo um tanto quanto curioso. Os que leem no livro, ou que podem ler depois, não temos com certeza para emprestar ali na biblioteca, é um diálogo entre Silvério e Manassés. Silvério é um espírito que vai reencarnar, está preparando uma nova encarnação, e ele está apreensivo. E ele procura um benfeitor espiritual, um amigo da luz, para poder dizer: olha, eu estou preocupado, eu não sei se eu vou conseguir, eu já fracassei tantas vezes, eu já vivi levianamente tantas vezes, será que vai dar certo dessa vez? E o benfeitor espiritual, Manassés, o motiva, o incentiva, dá tapinha nos ombros e diz: vai sim, tudo vai dar certo, vai para lá. E volta de lá um completista. André Luiz, às escutas, atenta-se àquele título, completista. Em momento oportuno, procura Manassés e diz: Manassés, eu ouvi você falando aí com Silvério, o que é esse completista? E Manassés explica que é aquele espírito que encarna e cumpre toda a sua programação, todo o seu planejamento reencarnatório. Imagino que são poucos. E o benfeitor espiritual explica, André Luiz, que 50%, 60%, 70% e até mais perdem oportunidades. Transformam oportunidades em oportunidades desperdiçadas. Meus irmãos, eu sei que até aqui nós não temos um aparelho para medir o nosso nível de aproveitamento da encarnação. Será que nós somos completistas em quantos por cento? Mas não importa. Será que daqui para frente podemos tomar novas ações para que o que nos resta de vida física possa ser um período que nos avance nesse conceito? Será que podemos aproveitar melhor? Há uma fala de um livro do Carlos Bacelli, chamado Evangelho de Chico Xavier, onde Carlos Bacelli comenta alguns comentários de conversas que Chico teria tido com ele. E é o item 17 desse livro que nos traz um sério alerta. Chico teria dito a Bacelli que a pior dor, a dor mais profunda que um espírito mortal pode sentir, é a dor de retornar ao mundo espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meus irmãos, até aqui, tudo que nós fizemos é imutável. Não dá para voltar atrás e mudar. É a fala do Chico Xavier. Não dá para mudar o passado.
mas as ações do agora podem mudar a nossa história. Nós podemos avançar no processo de evolução. É claro que vai ser requisitado de cada um de nós o esforço, o trabalho, a dedicação, o comprometimento, não com a doutrina, nem tão somente com Jesus, mas conosco mesmos, numa atitude de utilizar a ferramenta do Evangelho do Cristo como atitude e como ação no nosso cotidiano. Mas voltando para o texto, por conta do tempo que é curto, talvez seja por conta dessa encarnação perdida, meus irmãos, que muitos desencarnam em desespero. Imaginemos alguém que, no final da sua vida, adoecido, no leito de dor, ou então envolto com as limitações da idade, olhem para trás e relembrem-se das oportunidades que desperdiçaram. Talvez essa falta de preparação, talvez esse medo, talvez essa questão seja a que mais lhe traga culpa e que o atrapalhe profundamente no retorno ao mundo espiritual. Então, a primeira informação de Emmanuel, meus irmãos, é nós começarmos a pensar na seriedade desse encontro. Será que temos feito dessa encarnação uma encarnação que possibilitará, que facilitará o nosso encontro, o nosso retorno ao mundo espiritual? O segundo raciocínio a ser trabalhado é aquele segundo asterisco, agora do livro Vinha de Luz, a lição 20, Porta Estreita. Esse texto, meus irmãos, diz assim: rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Queridos, que serviço justo é esse que nos é requisitado? Senão a construção do reino de Deus em nossos corações. Não viemos a esse planeta para viver apenas na matéria. Sim, estamos na matéria e temos que bem cuidar dela. Mas será, meus irmãos, que temos utilizado a matéria para fazer esse serviço justo? Para desenvolver os sentimentos mais nobres? Para aprender a perdoar? Para aprender a amar um pouco mais? Para ser fraterno e justo? Para ser mais amoroso, caridoso, misericordioso, piedoso? Será que temos entendido que esse é o serviço justo? E quantas vezes, meus irmãos, ao longo da vida, recuamos? Talvez seja uma das dificuldades mais explícitas de cada um de nós. Viemos para o mundo da matéria e esquecemos que somos espíritos. É bem verdade que isso faz parte de uma bênção de Deus, a chamada bênção do esquecimento temporário. Queridos, se nós lembrássemos da história, se lembrássemos dos homens que fomos ontem, nós talvez nos perdêssemos na culpa. Se lembrássemos daqueles antigos inimigos do passado, que hoje muitas vezes estão encarnados conosco nessa família atual, talvez tivéssemos dificuldades de refazer as alianças. No entanto, a bênção se transforma em algum tipo de maldição quando nós esquecemos que somos espíritos e investimos a nossa vida em apenas conquistar coisas materiais. E esquecemos, meus irmãos, de priorizar o que de fato é importante. Esquecemos do serviço justo. E malbaratamos a porta estreita que conseguimos, talvez com um intenso pedido, com inúmeros argumentos, solicitando misericórdia e piedade divinas. No entanto, o benfeitor espiritual Emmanuel completa dizendo: e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Uma ânsia por uma nova encarnação, uma ânsia por poder recuperar o tempo perdido. Meus irmãos, será que não seria essa a encarnação solicitada? Senão, não seria essa o resgate das anteriores com o tempo perdido? O que temos feito de nossa encarnação? O texto de Emmanuel está baseado numa fala de Jesus, no seu Evangelho, capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo 24, muito conhecido, onde o Cristo de Deus seria dito: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar, meus irmãos, o verbo porfiar significa lutar por algo, significa disputa. Não uma disputa com o outro, mas uma disputa com a gente mesmo. O que Paulo de Tarso chamaria muito carinhosamente de o bom combate, e sugeriria a Timóteo, seu amigo Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Meus irmãos, todos somos convidados
a tomar posse da realidade espiritual e começarmos a atuar na vida material como espíritos, é um desafio, mas a luta não é contra o outro. A luta será contra nossas más inclinações e nossas más tendências. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta à espiritualidade amiga, uma pergunta crucial. Kardec pergunta assim: qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida, observem, e de vencer a sua inclinação ao mal? Meus irmãos, viemos de uma era de sombras. Ainda há em nós as marcas do homem velho. Talvez sejamos muito mais ainda homens velhos do que o novo homem. Mas é preciso entender essa realidade e começar a combater essa má tendência, essa inclinação. Por isso o convite a uma luta diária, pensada, formatada dentro dos parâmetros das propostas trazidas por Jesus, que lá atrás nós não entendemos, que nós não compreendemos. Faltava-nos talvez o intelectual, faltava-nos também o despertamento espiritual, mas agora, meus irmãos, qual será a desculpa ao retornarmos ao mundo espiritual? Será que voltaremos lá dizendo que, com que, desculpa o termo, encararemos os benfeitores espirituais? Nesse mesmo seminário do Haroldo que assistia, ele fez uma brincadeira dizendo que certo companheiro desencarnou e chegou no mundo espiritual, recebido de uma colônia de origem. E quando ele chegou no portal e olhou lá para dentro, ele visualizou o seu anjo guardião. E quando o anjo guardião o viu, abaixou a cabeça e começou a balançar de um lado para o outro. Lá no portão, aquele companheiro pensou: algo deu errado. Algo deu errado. Tomou coragem, avançou, caminho adentro, encontrou, ficou de frente para o benfeitor e disse: o que aconteceu? Eu errei? E o benfeitor, lhe olhando nos olhos, disse: você errou. Você errou de novo, e no mesmo erro. Não dava para ser pelo menos criativo e errar no outro erro? Meus irmãos, temos errado nos mesmos erros. E o erro mais primário, acreditarmos que somos um corpo. Na verdade, temos um corpo, um empréstimo de Deus, preciosíssimo, para nos auxiliar em nossa caminhada, para combater o bom combate e vencer o velho homem. Meus irmãos, essa mesma história, essa mesma questão de lutar, e luta tem a ver com esforço, eu me lembrei de uma fala do codificador Allan Kardec, que quero atrelar aqui a fala, a pergunta que ele faz a Santo Agostinho, 919, já citada. Kardec vai dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então, parece que inclinação ao mal, más inclinações, fazem parte da nossa história. Fazem, meus irmãos. Se formos honestos, olharemos nossos corações e perceberemos as sombras. Quantas vezes odiamos? Quantas vezes ainda, mesmo querendo combater, sentimos inveja? Ou temos algum sentimento menos nobre? Não tem problema, meus irmãos, ser assim. Não tem problema ter defeitos. Ter defeitos e ser imperfeito não nos faz seres inferiores. O problema está em não estar combatendo o bom combate. Então, se eu tenho uma tendência à maledicência, eu preciso ter um projeto pessoal de automelhoramento, onde eu identifico, quando eu monitoro as minhas falas com relação ao outro indevidas, e no dia seguinte procurar tentar mudar. É essa a proposta. Quando Allan Kardec fala desse verdadeiro espírita, no momento antes, no item 3 do mesmo capítulo 17, ele vai falar que o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser um pouco melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor que hoje. Meus irmãos, o convite é uma vida, é um trabalho vivo, uma vida intensa, aonde nós visamos, com a atual encarnação, melhorar a performance espiritual e, quem sabe, no momento mais adequado de retorno ao mundo espiritual, seguirmos de cabeça erguida, sem ter aqueles medos por termos desperdiçado uma encarnação. No entanto, meus irmãos, seguindo essa ideia, o Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 12, de forma consoladora, diz-nos assim: esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa acanhada esfera. Sabia o benfeitor, está desencarnado, está plenamente consciente da realidade espiritual, da realidade da vida extrafísica, e diz para a gente: olha, faz um esforço,
sai desse mundo, dessa esfera acanhada, faz um esforço pelo pensamento para entender que somos espíritos. Prossegue dizendo assim: à medida que vos elevardes no pensamento, na racionalidade, na espiritualização, diminuirá para vós a importância da vida material. Meus irmãos, quantas vezes ainda vamos ter que perceber que a matéria é incapaz de matar a sede da alma? Quantas vezes mais? E conclui Fenelon dizendo que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então, porfiar para podermos compreender e adentrarmos com consciência nessa única realidade verdadeira. Primeiro ponto, então, meus irmãos, quantas vezes malbaratamos a encarnação e, por conta disso, enfrentamos dificuldades no retorno ao mundo espiritual. No segundo momento, um convite de como podemos fazer com a nossa leviandade, talvez combatermos em nós mesmos essa tendência de não querermos pensar nesses instantes da morte material, para poder investir ainda em vida, com intensidade, e conquistar os recursos que vão nos levar a essa evolução. Terceiro asterisco, para poder a gente ir fechando o raciocínio, diz assim no livro Vinha de Luz, lição agora 94, Escritura Individual. No quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho o capítulo da morte aos itens da Escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Meus irmãos, embora nós não nos lembremos, aconteceu para cada um planejamento reencarnatório, que pode ter sido assistido com a nossa participação ou não. Participação essa que pode ser limitada ou pode ser muito ampla. Quanto mais o espírito tem evolução moral, mais ele pode participar e planejar a sua própria encarnação, a sua própria reencarnação. No entanto, meus irmãos, há um acordo entre nós e Deus. Há um período de vida física que nós não sabemos definir qual será o seu momento final. Mas há um período, retornaremos ao mundo espiritual. Então, ele está dizendo que há uma consciência nesse capítulo da própria morte. E assevera dizendo que nós seremos cobrados diante da lei pelos nossos atos, pensamentos e pelas palavras de cada dia. Me lembrei de uma fala muito comum de Chico Xavier também, quando ele diz que cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Será, meus irmãos, que temos escrito o quê no livro de nossos próprios dias? Será que temos levado a sério essa doutrina que serve para a gente hoje como um trampolim para a evolução moral? Meus irmãos, eu fico imaginando que até um tempo atrás nós não detínhamos essa ferramenta, não tínhamos. Eu fico olhando essa plenária tão bonita, tão cheia, imaginando que a maioria de nós presentes aqui talvez esteja numa primeira encarnação espírita, os mais sortudos numa segunda. Não tínhamos a ferramenta que temos hoje para impulsionar a nossa modalidade. Ferramenta essa que prova que somos espíritos, cientificamente provados. Experiência essa que mostra a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Será, meus irmãos, que temos dado conta das palavras, dos atos e pensamentos de cada dia? Há uma fala, duas falas consecutivas de Paulo de Tarso, um homem acostumado a tribunais, quando então Saulo, primeira é no Romanos capítulo 14, versículo 12, e a segunda fala de de Paulo de Tarso, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Na primeira, Paulo de Tarso diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Parece que fica óbvio para os amigos espirituais e para a gente também, de que haveremos de prestar contas diante de Deus do que fizemos com o nosso corpo. E é no segundo momento em que Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, declara assim: porque todos deveremos comparecer ante o tribunal do Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na teologia do passado, bem intencionados, tentando interpretar os textos sagrados, os textos bíblicos, nós imaginávamos que esse momento fosse o julgamento final, para definir se iríamos para o céu ou para o inferno. No entanto, meus irmãos, fica muito claro para a gente hoje que após cada encarnação, nós somos avaliados, passamos pelo que Paulo chama de tribunal de Cristo. Um tribunal, meus irmãos, que não é um tribunal para nos torturar, não é mais a Inquisição, é um tribunal avaliatório e corretivo. Então, sentaremos diante de uma mesa, nosso anjo guardião se fará presente, um preposto do Cristo estará ali conosco, amigos espirituais, para avaliarem o que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal, e se por acaso detectarem em nossos comportamentos um fracasso qualquer de uma das tarefas as quais abraçamos para fazê-las e não tenhamos conseguido, os benfeitores espirituais vão apenas nos orientar um novo caminho de reconstrução. Eles não vão nos condenar. O tribunal não é condenatório, a condenação é da teologia. Nós inventamos isso lá atrás, meus irmãos, para manipular as pessoas pelo medo. Então, nesse tribunal, nessa prestação de contas, se nos for verificado que fracassamos como pai, receberemos no mundo espiritual um curso intensivo de como ser um bom pai. Para numa próxima encarnação, tendo a oportunidade de ser pai de novo, possamos ter mais chances de acertar. Não é um tribunal condenatório. Mas, meus irmãos, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu fico me perguntando se nós retornássemos hoje, tomara que não, se retornássemos hoje ao mundo espiritual, será que o que levaríamos? Nessa reunião, depois de sermos refeitos dessa perturbação espiritual, essa perturbação do desligamento do físico do espiritual, qual será a nossa atitude diante de sentarmos para ser avaliados? Se fosse hoje, meus irmãos, temeríamos? Será que não nos resta oportunidades novas daqui para frente para mudarmos a conduta e retornarmos ao mundo espiritual de cabeça mais erguida e mais serenos, mais centrados, sabendo sim que não acertamos tudo, talvez não tenhamos sido um completista, mas será que diante daquela posição, será que teremos sido aqueles que se esforçaram por acertar? No Evangelho, na questão 918, livro dos Espíritos, quando Kardec vai introduzir a ideia do conceito do homem de bem, ele pergunta à espiritualidade assim: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que o elevará, o espírito, na hierarquia espírita? Já disse isso aqui numa outra oportunidade, mas a intenção talvez fosse muito interessante a gente personalizar as questões. Personalize essa, pergunte: por que indícios eu posso me reconhecer como um espírito que vai atingir uma performance melhor na escala evolutiva? Quais são os indícios? A gente imaginava uma lista, né? Uma lista de atributos. Mas os amigos espirituais respondem a Kardec apenas 2. Dizem assim: o espírito prova a sua evolução quando todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Quando Allan Kardec vai falar do homem de bem, ele diz que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua integralidade. Esse é o completo homem de bem. Mas será, meus irmãos, que temos tentado nos ajustar às leis divinas? Será que eu tenho tentado vivenciar a vida material compreendendo leis que regem o universo? Principalmente a lei de amor, justiça e caridade? Mas ainda diz: e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O Espiritismo é uma doutrina que tem provado para a gente a realidade da morte e da vida após a morte. Os que desencarnam, meus irmãos, têm voltado em mesas mediúnicas de todas as casas para darem provas, para comprovarem, para dizerem que estão plenamente conscientes, embora fora do corpo físico, provando para a gente, acima de tudo, através das suas ações e reações,
de que temos que ser mais atentos com aquilo que fazemos hoje. Os que são médium, muitas vezes recebem numa mesa mediúnica alguém que está sofrendo, um espírito sofredor, e um médium dá passividade, um dialogador vai ajudá-lo, e alguém está sustentando essa reunião, vibrando em favor daquele encontro. E a causa do sofrimento, meus irmãos, porque ele não perdoou. Ele traz ódio no coração e está sofrendo. Depois que ele é orientado, encaminhado para um tratamento, se o aceitar, retorna à sua origem. Mas nós ficamos com a informação. Será que mais cedo ou mais tarde não seremos nós, desencarnados, que bateremos a uma mesa mediúnica para pedir ajuda, porque ainda odiamos? Não poderíamos hoje, meus irmãos, começar a tentar odiar menos? Não poderíamos hoje começar a melhorar a qualidade do nosso amor? Pensar se não merecemos dá-lo perdão? Certa ocasião eu li um livro que não era espírita, e o autor dizia: quando você perdoa, é como você libertar um preso da prisão. E mais tarde descobrir que o preso era você. Quantas vezes, meus irmãos, encarnações sucessivas, nutrindo uma raiz de ódio. E agora, hoje, domingo 3 de novembro, oportunidade nova de começarmos a repensar o conceito. Por que deixamos para depois? Depois pode ser muito tarde. Por que não dizer hoje que ama? Por que não reconciliar hoje? Por que não perdoar hoje? Meus irmãos, deixamos para depois. Há uma fala de Chico Xavier, onde ele diz que aos outros dá o direito de serem como queiram ser. Mas a ele próprio, ele se obrigava a ser cada dia um pouco melhor. Se fizéssemos dessa frase um lema pessoal, meus irmãos, nos obrigaríamos a fazer o que é certo, mesmo que não quiséssemos. Mesmo que não quiséssemos, nos desagradando algumas vezes, mas em nome da nossa paz interior, procurar nos esforçar, é claro, sem nos autoviolentarmos, mas o esforço no limite, para tentar sermos a cada dia um pouco melhor. Seguindo o mesmo raciocínio, meus irmãos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 8, vai falar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Meus irmãos, em outras palavras, essa vida atual não é a verdadeira, é uma vida falsa, que pode, sim, contribuir conosco positivamente, mas também pode nos levar a uma derrocada. Talvez fosse hora de começarmos a pensar melhor com relação a isso. O quarto e último asterisco, para fechar o raciocínio e fazer uma conclusão, é aquele do Vinha de Luz, do Fonte Viva Perdão, lição 147. Refugia-te em paz. Diz assim: ó meu amigo, se adotardes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Se verdadeiramente, se efetivamente adotastes. Meus irmãos, é hora de começarmos a analisar a nós próprios e questionar: será qual o meu nível de seriedade com a doutrina espírita? Infelizmente, temos visto alguns segmentos se afastarem da realidade da essência de novo do Cristo. Temos visto alguns companheiros querendo tirar vantagens financeiras. Temos visto outros tantos levarem como se fosse uma doutrina de sociedade, um encontro, assim como fizemos no passado. Alguns têm batizado isso de igrejismo. Viemos à casa espírita uma vez por semana, repetimos comportamentos. Ao sair daqui, nada mudou em nossa história. Continuamos com o coração fechado, duros, petrificados. Não está fazendo efeito, meus irmãos, estamos apenas repetindo o mesmo erro do passado. Bons religiosos e pouco espiritualizados. No entanto, repetindo, não tínhamos a ferramenta que temos hoje, que nos convida a encarar nós mesmos no espelho do nosso coração com uma profunda honestidade. Será, meus irmãos, que temos tentado ainda fazer as velhas alianças com a sombra? Será que temos ainda repetido os mesmos erros do passado? Será que achamos que simplesmente por trazermos o rótulo de espíritas, ou o que quer que seja, de religião, temos garantido o lugar no mundo espiritual? Não, meus irmãos, todos nós seremos cobrados pela leviandade e também pelos acertos na seriedade que fazemos. O segundo texto, então, o terceiro texto, para terminar, o quarto, na verdade, ele está falando para cultivar
os interesses da alma. Meus irmãos, o que é cultivar? Exige um tempo, exige trabalho. Cultivar exige trabalho. Começa pela escolha das sementes, a preparação do solo para que ela possa produzir, o trabalho de plantar, vigiar, cuidar, regar, esperar crescer, até o fruto surgir e ser dividido e comido por nós mesmos. Meus irmãos, cultivar exige trabalho. O mesmo bom combate no link com Paulo de Tarso. Será, meus irmãos, que temos cultivado a cada dia um pouco mais para sermos seres melhores? E ainda diz assim, porque retira teu lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Meus irmãos, quais são os principais interesses da alma? A questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntaria à espiritualidade: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Meus irmãos, façamos o mesmo exercício. Nos perguntemos, honestamente, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? Olha que resposta, meus irmãos, olha que resposta pessoal, os benfeitores da luz olhando para os seus olhos e dizendo: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Passamos pelo mundo físico, nos distraímos, acreditamos numa ideia de que somos espíritos, que somos seres materiais, esquecemos a finalidade e gastamos os preciosos recursos de tempo e de investimento de energia física para conquistar um patrimônio. Talvez enchemos os bolsos de dinheiro, talvez conquistemos diplomas, certificados, mas esquecemos, meus irmãos, de cuidar do que é prioridade. Esquecemos de cuidar do principal, dos verdadeiros interesses da alma. E é nesses interesses que nós vamos questionar, meus irmãos. Eu vou trazer 3 falas de Jesus para fazer o encerramento. A primeira delas, Mateus 6,33, depois seguida de Mateus 6,20. Diz primeiro texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Priorizar os investimentos, primeiramente, na conquista do reino de Deus, e mais, e na sua justiça, meus irmãos. O que é priorizar, buscar justiça de Deus? É compreender que as dores que passamos hoje não deveriam ser motivo de revolta nem de rebeldia. É compreender as leis que regem o universo, dentre delas a lei de causa e efeito, que nos afirma que nós somos resultados. Quantas vezes na infantilidade ou na religião, da teologia do passado, a gente acusava Deus, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Quando, na verdade, todos nós, meus irmãos, não somos vítimas. Muitas vezes fomos os vilões. Muitas vezes fomos os vitimizadores. E agora colhemos o que estamos recebendo. Isso é compreender a justiça de Deus, é buscar a compreensão e não nos revoltar, pelo contrário, porque essa revolta nos afasta de Deus. Mas essa compreensão, trazida pelo Espiritismo, nos aproxima de Deus. E mesmo diante da nossa dor, compreendemos o raciocínio lógico que somos nós os responsáveis e rogamos a Deus a misericórdia e a compaixão, para nos ajudar a passar pela dificuldade e nos perguntar o que essa dificuldade tem a nos ensinar. Buscai primeiro, é uma afirmativa, é um verbo no imperativo, é uma ordenança. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o complemento, meus irmãos, e todas, não são algumas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o seu problema? Financeiro? Familiar? Físico? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Talvez os problemas sejam os ingredientes que vão nos impulsionar a essa busca. O segundo texto, agora é capítulo 6, versículo 20, diz Jesus falando para que ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Onde está o teu tesouro, estará o vosso coração. Meus irmãos, qual é o seu tesouro? O que é importante para você? O que é valoroso para você?
Será que no mundo espiritual tem um banco para a gente guardar algum tipo de cédula espiritual? Quem sabe o bônus hora? Meus irmãos, ele está falando de buscar e ajuntar virtudes no coração. Aprender a ser mais tolerante. Aprender a ser mais flexível. Voltar atrás é uma valência moral. Aprender a ser paciente. Aprender a ser cortês. Colocar em prática 2 informações básicas de Jesus. Fazer ao próximo como gostaria que o próximo fizesse conosco. Amar o outro como amamos a nós mesmos, seriam ingredientes básicos. Será, meus irmãos, que temos nos amado? Será que temos compreendido que temos que nos amar para poder amar melhor o outro? Será que temos entendido que precisamos nos perdoar para poder perdoar o outro? E a última fala de Jesus, para concluirmos, então, é a parábola do rico insensato. Lucas, capítulo 12, 13 a 21. Todos conhecemos. Determinado homem plantou e soube plantar, e fez uma colheita, como diz Lucas, abundante, colheu abundantemente. E ele começou, no primeiro momento, a travar um diálogo consigo próprio, dizendo assim, até um diálogo salutar. Olhou aquela produção, pensou assim, vou derrubar os meus celeiros antigos, vou ter que derrubá-los, construir novos e maiores, estocar o que eu estou colhendo, até para não perder, para não desperdiçar. Só que em determinado momento, dali para frente, ele muda o tom da conversa e diz assim, e vou dizer à minha alma, olha aí, alma, tens em depósitos bens para muitos anos. Agora, aproveita, vai viver a vida, curte a vida, folga. E diz Jesus que naquela mesma noite, versículo 20, ele ouviria uma voz lhe dizendo, louco, essa noite eles pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Meus irmãos, o que temos preparado se o encontro com a divindade fosse hoje? Será que tivéssemos que sentar diante da mesa do tribunal do Cristo? Qual seria a nossa reação? Será que nós podemos, a partir de hoje, fazer diferente? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Mesmo que a gente não faça com facilidades. Porque eu imagino que encarar o velho homem e lutar contra si próprio não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas é o objetivo pelo qual eles vivem. Nós vivemos, a vida continua, meus irmãos, a vida continuará sempre, até um dia nós sermos perfeitos e puros de coração. Até um dia, segundo Jesus, fazermos as obras que Ele fez. Quando um dia seremos iguais a Ele, seremos também um Cristo. No entanto, meus irmãos, para ser um Cristo, nós precisamos tomar atitudes agora. Qual é a atitude que eu deveria tomar hoje que mais me aproximaria de Jesus? Quando Paulo de Tarso, esse mesmo que fala do bom combate, esse mesmo que inspiraria Paulo de Tarso, que inspiraria Allan Kardec, desencarnado, a criar o lema, dizendo que fora da caridade não há salvação, entendendo que a ação no bem constrói em nossos corações um novo homem, ele vai nos dizer, ele vai exarar no capítulo 8 de Romanos, chamado Cântico da Vitória, e diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a espada, o perigo, a nudez, a sexualidade, a política, a ganância, o materialismo que vai nos separar do amor de Deus? E diz assim no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, porque a vitória, meus irmãos, não é uma vitória comum, não, porque senão seríamos só vencedores. Mais que vencedores é porque vencemos a nós mesmos. No entanto, Paulo faz um condicionamento, por meio daquele que nos amou. Será, meus irmãos, que temos sido seguidores de fato de Jesus? Será que nós não poderíamos melhorar a nossa honestidade para com Ele, a quem no passado traímos, negamos? Será que não seria essa a hora do resgate do nosso relacionamento com Jesus? E inspirados nas suas falas desafiadoras, saímos daqui nos autodesafiando a fazermos as mudanças necessárias pelas quais viemos a esse planeta? Vou terminar com uma parábola, capítulo 15 de João. Breve. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o grande lavrador. Ele falava com discípulos. Vós
sois meus ramos. Não pode um ramo dar frutos se não estiver ligado à videira. E arremata dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado equivocadamente, durante várias encarnações, repetindo o mesmo erro, fazer sem Jesus. Não seria a hora, meus irmãos, de nos rendermos? De nos rendermos profundamente aos ensinos desse que é o nosso modelo e o nosso guia, e procurar, a partir de já, no dia de hoje, efetivamente nos tornarmos seus seguidores? Muita paz. Deus nos abençoe a todos.